Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de vos convidar para uma jornada. Uma jornada não a um lugar distante, mas a um tempo longínquo, nas profundezas da nossa própria história como espécie. E se eu vos dissesse que a espiritualidade, essa busca por sentido e conexão com algo maior, é muito, mas muito mais antiga do que qualquer religião que conhecemos hoje? Imaginem por um momento um mundo sem catedrais imponentes, sem livros sagrados encadernados em couro, sem dogmas e doutrinas passadas de geração em geração. Um mundo antes dos profetas, dos messias e dos reformadores. Estamos a falar de um período de tempo vasto, quase inimaginável, que constitui a esmagadora maioria da nossa existência na Terra. Durante centenas de milhares de anos, os nossos antepassados caminharam sob o mesmo sol que nos aquece e olharam para as mesmas estrelas que nos fascinam. Eles não tinham as respostas que as religiões mais tarde ofereceriam, mas certamente tinham as perguntas. Diante do espetáculo de um nascer do sol pintando o céu, ou do poder avassalador de uma tempestade, o que sentiam eles? Ao testemunharem o milagre de um nascimento ou o mistério final da morte, que pensamentos lhes ocorriam? Eles perguntavam-se tal como nós: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é o propósito desta breve e preciosa centelha de vida no meio da imensidão do cosmos? Estas não são questões modernas. São as questões humanas fundamentais. E é aqui que encontramos a raiz da espiritualidade. Não como um sistema de crenças a ser aceite, mas como uma experiência a ser vivida. É o sentimento de admiração perante a beleza do mundo natural. É a sensação de conexão profunda com os outros seres vivos. É o silêncio interior que surge quando paramos, respiramos e simplesmente observamos. Isso é espiritualidade na sua forma mais pura. A experiência direta e pessoal do sagrado, do transcendente, do mistério que nos rodeia e que habita em nós. É um sentir antes de ser um acreditar. Neste ponto, é crucial fazer uma distinção. Ao longo desta nossa conversa, quando eu falar de religião, estarei a referir-me aos sistemas organizados, às instituições, com as suas estruturas, hierarquias, textos sagrados e rituais codificados. Quando eu falar de espiritualidade, estarei a referir-me a essa busca interior e pessoal por sentido e conexão. É claro que as duas não são mutuamente exclusivas. Para milhões de pessoas, a religião é o caminho através do qual expressam e cultivam a sua espiritualidade. E isso é algo belo e válido. Oferece comunidade, orientação moral e um rico patrimônio de sabedoria. O nosso objetivo aqui não é diminuir a religião, mas sim alargar a nossa compreensão da espiritualidade. Queremos explorar a ideia de que a espiritualidade é um direito inato de todos os seres humanos, independentemente de pertencerem ou não a uma tradição religiosa. É uma dimensão da nossa consciência que podemos explorar, quer nos identifiquemos como religiosos, agnósticos, ateus ou simplesmente curiosos. Então, o que vamos fazer neste vídeo? Vamos embarcar numa exploração. Começaremos por viajar até a pré-história, para ver os primeiros vislumbres da experiência espiritual na arte rupestre e nos rituais funerários. Depois, mergulharemos na experiência interior, na importância do silêncio e da contemplação. Analisaremos como e por que as religiões organizadas surgiram e o papel que desempenharam na sociedade. E, finalmente, traremos a nossa investigação para o presente, explorando práticas espirituais contemporâneas, não confessionais, e o que a ciência moderna tem a dizer sobre os seus benefícios. Esta não é uma tentativa de vos dar respostas definitivas, mas sim de vos convidar a fazer melhores perguntas.
É um convite para olharem para a vossa própria vida, para os vossos momentos de admiração, de conexão e de silêncio, e reconhecerem neles o eco de uma busca tão antiga como a própria humanidade. Uma busca pela experiência direta do sagrado, que não depende de um sistema de crenças, mas sim da nossa capacidade de sentir, de nos maravilharmos e de nos conectarmos. Estão prontos? Então, comecemos. Os primeiros humanos se conectavam ao todo através da natureza, dos ciclos do céu, do silêncio e da experiência interior. Não havia doutrina, havia vivência. A experiência espiritual, essa centelha interior que nos conecta a algo maior, é por natureza fluida, pessoal e por vezes caótica. É um rio selvagem, correndo livremente pela paisagem da consciência humana. Mas como garantir que as águas desse rio pudessem saciar a sede das gerações futuras? Como partilhar um mapa de suas correntezas para que outros também pudessem navegar? Foi a partir dessa necessidade fundamental de partilha e preservação que as estruturas começaram a ser erguidas. As religiões surgiram depois, não como uma negação da experiência, mas como uma tentativa de lhe dar um recipiente, uma forma de organizar, transmitir e preservar essas experiências profundas. Imagine os primeiros contadores de histórias, sentados ao redor de uma fogueira, traduzindo o inefável em mitos e lendas. Imagine os primeiros escribas, dedicando suas vidas a registrar em papiro ou pergaminho os ensinamentos que brotaram de momentos de profunda clareza. Este foi um ato de amor, um esforço para construir uma ponte entre o indivíduo e a comunidade, entre o presente e o futuro. Elas deram estrutura ao sagrado, e essa estrutura trouxe consigo imensos benefícios. Criou comunidade, unindo as pessoas sob um conjunto partilhado de valores e rituais. Ofereceu um refúgio em tempos de crise, um sentimento de pertença que é vital para o bem-estar humano. As religiões forneceram também códigos éticos, bússolas morais que ajudaram a guiar as sociedades, promovendo a compaixão, a justiça e o cuidado mútuo. Pensemos nos hospitais, nas universidades, nos movimentos por justiça social que nasceram no seio de tradições religiosas. Elas criaram um vocabulário comum para o transcendente, com símbolos, rituais e orações que permitiam que as pessoas expressassem e partilhassem as suas mais profundas aspirações. A estrutura não era, na sua origem, uma prisão, mas sim um andaime, uma ferramenta para ajudar a construir algo belo e duradouro. Era o leito do rio, cuidadosamente esculpido para guiar a água sem a aprisionar. Mas com o tempo, algo começou a mudar. A natureza de qualquer estrutura é tender à rigidez. O que era um guia flexível começou a solidificar-se. O andaime, que deveria ser temporário, passou a ser confundido com o próprio edifício. E assim a experiência virou regra. A vivência pessoal e direta do sagrado, que era a fonte original, começou a ser vista com desconfiança, ou até mesmo como uma ameaça à ordem estabelecida. O importante já não era tanto sentir, mas sim aderir a um conjunto de crenças pré-aprovadas. A pergunta deixou de ser: o que você sentiu? Para se tornar no que você acredita. A espontaneidade deu lugar ao dogma. A exploração livre foi substituída pela obediência a um mapa que já não era atualizado. O leito do rio, antes um guia, tornou-se uma barragem de betão, represando as águas vivas da espiritualidade. E, nesse processo, o símbolo virou literal. A linguagem da espiritualidade é, por excelência, a linguagem da metáfora. Os mitos não foram criados para serem lidos como reportagens históricas.
Os símbolos não foram desenhados para serem vistos como fotografias. Eram setas, apontando para uma realidade para além das palavras. Uma história sobre uma montanha sagrada não é sobre geologia. É sobre a jornada da ascensão da consciência. Um símbolo de uma árvore da vida não é sobre botânica. É sobre a interconexão de todas as coisas. Contudo, quando a instituição se torna mais importante que a experiência, ela precisa de certezas, de fatos concretos. E assim, a poesia foi transformada em prosa. A seta foi confundida com o destino para o qual apontava. As pessoas começaram a adorar o dedo que aponta para a lua, esquecendo-se de olhar para a própria lua. Esta literalidade empobrece a mensagem, rouba-lhe a sua profundidade e o seu poder transformador. E, finalmente, a espiritualidade virou instituição. A organização, que nasceu para servir a experiência, começou a exigir ser servida. O foco deslocou-se da transformação interior para a manutenção da própria estrutura. Seus edifícios, sua hierarquia, seu poder. A instituição, como qualquer organismo, desenvolveu um instinto de autopreservação. E, por vezes, esse instinto entrou em conflito direto com a mensagem original de amor, humildade e libertação. O poder corrompe e o poder espiritual não é exceção. Surgiram divisões, exclusões, conflitos em nome de um Deus que, na sua essência, transcende qualquer nome. O que era um caminho aberto a todos tornou-se um clube exclusivo, com regras de admissão. A experiência direta foi substituída pela mediação obrigatória de uma autoridade. O rio, antes selvagem e livre, foi canalizado, engarrafado e vendido, perdendo grande parte da sua força vital no processo. Este desvio não invalida a beleza da fonte original, nem a sinceridade de bilhões de pessoas que encontraram conforto e sentido dentro dessas estruturas. Mas convida-nos a uma reflexão importante. Como podemos honrar a sabedoria preservada nas tradições sem nos tornarmos prisioneiros das suas estruturas? Como podemos beber da água do rio sem nos esquecermos do oceano para onde ele corre? Olá! Sejam bem-vindos a uma jornada de reflexão. Hoje vamos mergulhar num tema que toca o âmago da experiência humana. Uma questão que tem acompanhado a nossa espécie desde os seus primórdios. A busca por conexão, por significado, por algo que transcenda o nosso eu cotidiano. Muitas vezes, quando pensamos nisto, a primeira palavra que nos vem à mente é religião. E, de facto, as religiões têm sido, ao longo da história, os grandes repositórios de sabedoria, os guias para milhões de pessoas nesta busca. Mas hoje eu gostaria de vos convidar a dar um passo atrás, a olhar para o que vem antes, para a fundação sobre a qual todas estas estruturas foram construídas. Vamos falar sobre espiritualidade. E a primeira e mais importante distinção que precisamos de fazer é esta. Espiritualidade não depende de religião. Esta afirmação pode parecer surpreendente para alguns, mas é o ponto de partida da nossa exploração. A espiritualidade não é um sistema de crenças que se adota, nem um conjunto de regras a seguir. Não requer um livro sagrado, um templo ou um intermediário. É uma dimensão inerente ao ser humano, uma sensibilidade que todos possuímos, quer a reconheçamos ou não. É a capacidade de sentir espanto perante a imensidão do cosmos, de nos comovermos com a delicadeza de uma flor, de sentirmos uma ligação profunda com outro ser vivo. De onde nasce, então, esta sensibilidade? Ela nasce da consciência que se reconhece parte do todo. Pensemos nisto por um momento. No nosso dia a dia, vivemos imersos na nossa identidade individual. Os nossos nomes, as nossas profissões, as nossas histórias pessoais. Sentimos-nos separados, ilhas de consciência num vasto oceano.
A experiência espiritual, na sua forma mais pura, é o momento em que as fronteiras deste eu se dissolvem, ainda que por um instante. É a percepção súbita e avassaladora de que não somos ilhas, mas sim ondas no mesmo oceano. É a consciência a reconhecer-se não como uma entidade isolada, mas como uma expressão do próprio universo. Essa sensação de pertencimento, de fazer parte de uma teia de vida interligada, é a raiz da espiritualidade. Pode ser sentida num passeio silencioso pela floresta, ao observar o ritmo das marés, ao ouvir uma peça de música que nos arrepia a alma, ou no silêncio profundo da meditação. É um sentimento, não uma ideia. É uma vivência, não uma doutrina. E é universal. Atravessa culturas, épocas e geografias. Então, qual é o papel das religiões em tudo isto? As religiões são caminhos possíveis. A espiritualidade é a base comum de todos eles. Imagine a espiritualidade como uma montanha imensa e misteriosa, cujo cume representa a união, a transcendência, o sagrado. Ao longo dos milénios, diferentes grupos de pessoas, em diferentes partes do mundo, começaram a traçar caminhos para subir essa montanha. Cada caminho reflete a paisagem, a cultura e a linguagem de quem o criou. Tem mapas diferentes, rituais diferentes, histórias diferentes. Alguns caminhos são íngremes e diretos, outros são sinuosos e graduais. Alguns são percorridos em grandes grupos, outros em solidão. As religiões são esses caminhos. São sistemas organizados que oferecem uma estrutura, uma comunidade e uma linguagem simbólica para explorar e cultivar a experiência espiritual. Fornecem um mapa baseado na experiência de incontáveis viajantes que vieram antes. Oferecem rituais que nos ajudam a sintonizar com o sagrado e uma ética que nos guia na convivência. São estruturas de um valor inestimável que deram e continuam a dar sentido e consolo a milhares de milhões de pessoas. No entanto, é crucial não confundir o caminho com a montanha, o mapa com o território. A base de todos estes caminhos é a mesma experiência humana fundamental de conexão e transcendência. A espiritualidade é a montanha. Para compreender isto em profundidade, precisamos de recuar no tempo, muito antes da fundação das grandes religiões que conhecemos hoje. Precisamos de regressar à aurora da consciência humana. Antes de acreditar, o ser humano sentiu. Antes de haver dogmas, havia o espanto. Antes de haver escrituras, havia o som do vento nas árvores e o calor do fogo numa noite escura. O nosso antepassado pré-histórico, ao olhar para o céu estrelado, não tinha uma explicação teológica para o que via, mas sentia a sua imensidão. Ao encontrar um abrigo numa gruta, sentia a segurança e o mistério da terra. Ao ver o ciclo da vida e da morte na natureza, sentia a sua própria mortalidade e a continuidade da vida. Essa experiência sensorial e emocional direta do mundo é a forma mais primordial de espiritualidade. É a intuição de que há mais na realidade do que aquilo que é imediatamente visível e tangível. É um sentimento de reverência, de humildade e de participação num mistério grandioso. Foi este sentimento que levou os nossos ancestrais a pintar as paredes das grutas, a dançar em volta do fogo, a enterrar os seus mortos com rituais. Eram tentativas de expressar o inexprimível, de se relacionar com as forças da natureza, de dar sentido à sua existência. Eram atos espirituais, nascidos da experiência direta. Vivemos num mundo que privilegia o intelecto, a análise, a crença estruturada. Esquecemo-nos, por vezes, desta nossa capacidade inata de simplesmente sentir. Esquecemo-nos de que a porta para o sagrado pode não estar num conceito, mas numa sensação. E talvez despertar nos dias de hoje seja simplesmente isso.
Talvez seja despirmo-nos por um momento das nossas certezas e das nossas afiliações e permitirmo-nos regressar a essa simplicidade primordial. Talvez despertar seja lembrar disso novamente, que antes de qualquer crença somos seres que sentem, que se maravilham e que pertencem a este vasto e misterioso universo.